Olá, vamos continuar então com o nosso assunto de doenças negligenciadas. Hoje a gente vai falar de mais uma doença parasitária. Hoje a gente vai falar de malária. Então, a malária, ela tem como agente etiológico um protozoário também, tá? Então, o nome do protozoário que causa a malária é o Plasmodium. E aí, da mesma forma que a gente fazia lá pro parasita que causava a leishmaniose, né? Escrevia leishmaniose SPP, a gente vai fazer a mesma coisa com a malária. A gente escreve Plasmodium SPP porque existem diversas espécies que podem causar a malária. Então, tem o Plasmodium falciparum, tem o Plasmodium brasiliense, tem o Plasmodium, enfim, tem várias espécies de Plasmodium que causam essa doença. Por isso que então a gente vai escrever como Plasmodium SPP, tá? Essa é uma doença também transmitida por um inseto, por um mosquito que popularmente o pessoal da região chama de mosquito prego, mas o nome científico dele é Anopheles, tá? Então, é um mosquito do gênero Anopheles, por isso que a gente vai escrever Anopheles SP. E aí, como é que é o ciclo da malária? Você tem lá o protozoário que causa a doença. Esse protozoário ele vai infectar um mosquito fêmea Anopheles, né? Esse mosquito fêmea Anopheles vai infectar uma pessoa através, né, quando ele for se alimentar, quando ele picar essa pessoa. Sendo que uma vez que ele pica essa pessoa, a saliva dele, então, transmite o parasita da malária. Uma vez que ele cai na corrente sanguínea, esse parasita ele se aloja principalmente no fígado primeiro, tá? E ele se mantém nesse fígado se proliferando por um determinado tempo. Com o tempo, esse parasita ele sai do fígado e começa a afetar também as células do sangue. Então, vocês devem saber que o nosso sangue tem uma célula vermelha chamada de hemácia, né? Então, esse parasita ele vai infectar essas hemácias e vai começar a se reproduzir no interior dessas hemácias, levando algumas vezes ao rompimento desse tipo de célula também, tá? E aí, quando um outro mosquito for se alimentar do sangue dessa pessoa, ele vai acabar se infectando, tornando então esse mosquito um novo, né, vetor dessa doença e transmitindo essa doença para a próxima pessoa. Em relação ao tratamento, existem muitas drogas utilizadas para tratar a malária. Uma que é a mais famosa e que ficou famosa pelos motivos errados durante a pandemia é a hidroxicloroquina, né? Então, vocês devem ter ouvido falar dela durante a pandemia, porque muita gente estava tomando esse medicamento, né? Porque acreditava-se naquela época que o medicamento combatia o coronavírus, né? Mas é um medicamento antigo que a gente já utilizava para tratar a malária nessas regiões onde essa doença era endêmica, tudo bem? E quais são os problemas da hidroxicloroquina? A hidroxicloroquina é uma droga que tem muitos efeitos colaterais, né? Então, por exemplo, ela afeta muito o fígado, né? Ela pode afetar, por exemplo, os rins. E aí a gente também tem um problema relacionado a essa droga, que é o fato dela ser ineficiente em alguns casos de malária. A gente sabe que existem alguns indivíduos que quando eles são tratados com a hidroxicloroquina, quando eles estão com malária, né? Esse tratamento ele não funciona com esses indivíduos. Então, esse é um dos problemas relacionados a essa droga e é por conta disso que a gente tem diversos grupos de pesquisas tentando encontrar novas drogas para tratar essa malária. Em relação à prevenção da malária, é muito parecida também com a forma de prevenção que a gente tinha lá para a leishmaniose. Então, a primeira forma de prevenção seria o combate ao vetor, tá? Então, todas as medidas que de alguma forma combatem um mosquito que transmite essa malária é considerado uma forma de prevenção. Então, o uso de inseticidas, o uso daqueles mosquiteiros, o uso daqueles daqueles aparelhos que você usa para matar mosquito também. Tudo isso é uma forma de combate ao vetor. E também conscientização da população, né? Principalmente a população dessas regiões que são endêmicas para a malária, dessas regiões onde a malária ela é mais frequente, né? O caso das regiões de floresta amazônica, lá no norte e nordeste do país. Então, conscientizar essa população da existência da malária e conscientizar a população do que eles têm que fazer assim que tiverem algum tipo de suspeita em relação à malária é muito importante para que essa doença ela seja combatida. Bom, gente, então é isso.
Nas próximas aulas, então, a gente vai ver outras doenças causadas por outros agentes etiológicos. Então, até a próxima.